Nós estamos em uma sessão entre o terceiro e o quarto discurso de Jesus, aqui no Evangelho de Mateus. O terceiro discurso ele se encerrou no capítulo 13, nas parábolas do reino, e o quarto discurso vai se iniciar só no capítulo 18. Entre essas duas porções de ensino da parte de Cristo, nós temos diversas narrativas agora, neste momento. Sendo que aqui nós faremos a análise dessa noite, diz respeito à morte de João Batista. Nós faremos a leitura de Mateus 14, versos de 1 a 12, mas a exposição dessa noite vai ficar restrita apenas aos versos 1 e 2. Tá? Então acompanhe comigo a leitura de Mateus 14, dos versos de 1 a 12. Diz assim o texto: Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Heródias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como um profeta. Mas, quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Heródias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Amado Pai, bondoso Senhor, nós estamos mais um domingo diante da Tua Palavra, o texto que será exposto essa noite, o texto que nos leva aqui a uma conclusão do qual Herodes tirou acerca de Jesus e que pode servir para nós como modelo para que a gente aprenda por meio do erro deste homem e para que a gente encontre o caminho da verdade. Nós sabemos que o nosso pecado nos impede, Deus, de tirarmos conclusões certas a respeito do Jesus Cristo das Escrituras. Mas que Deus, aqui essa noite, opere com poder por meio da palavra e do Teu Espírito, nos dando o convencimento da verdade, nos livrando do nosso próprio pecado, nos dando, abrindo os nossos olhos, Deus, para a Tua santa palavra, e que a nossa vida possa ser transformada, Senhor, por meio do Evangelho, das boas notícias que existem em Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, em nome do Seu Filho. Amém. Irmãos, nesses dois primeiros versículos, nós encontramos a conclusão que Herodes Antipas chegou sobre Jesus Cristo. Quem era Jesus e como Jesus podia realizar os sinais que vinha realizando no seu ministério público. Nós devemos lembrar que Jesus estava passando pelo seu período de grande popularidade neste momento. Jesus já havia realizado aqui todo tipo de milagres. Cegos enxergavam, paralíticos andavam, mortos ressuscitavam, pessoas possessas de demônio eram libertas por ele. Aí depois, nos versos de 3 a 12, nós encontramos uma porção que apresenta o relato histórico sobre o destino de João Batista. Os detalhes de como ele foi morto, os motivos que levaram à sua execução, e toda essa parte histórica nós vamos ver em uma outra pregação. Então, os dois versículos que nós veremos essa noite mostram algo comum para qualquer pessoa que tenha acesso à informação sobre a pessoa e o ministério de Jesus Cristo de Nazaré. O caminho é o mesmo para todos. Nós adquirimos conhecimento sobre Jesus, nós adquirimos conhecimento sobre as suas palavras, sobre o que Jesus alegava sobre ele mesmo, tudo o que Jesus dizia sobre como devemos viver neste mundo e aquilo que mais nos interessa. Tudo aquilo que Jesus dizia sobre o que nos espera depois desta vida. E diante deste conhecimento,
todos nós temos que tomar uma decisão sobre ele. Nós devemos confiar nas suas palavras ou devemos rejeitá-lo completamente? Parece até uma decisão simples, acreditar nas palavras de Jesus ou rejeitá-la. Só que nós temos que lidar com algo muito importante. Se nós o rejeitarmos, como justificar a sua sabedoria, o seu ensino e, acima de tudo, como justificar os poderes que Jesus tinha ao realizar milagres? Herodes, ele estava diante dessa decisão. Nós veremos por meio do texto como o próprio pecado nos conduz às decisões mais absurdas, às conclusões mais absurdas sobre Jesus. Nós vamos aqui analisar a história de um homem histórico, mas esta poderia ser a história de qualquer um de nós. Um homem que rejeitou a pessoa de Jesus e as suas palavras, mas que precisou lidar com as credenciais de Jesus. Ele precisou lidar com seus muitos milagres. Como explicar que um impostor ou que um mentiroso ainda assim possuísse tanto poder? Nós estamos diante deste mesmo dilema. Portanto, este é um texto de extrema importância, porque nós podemos aprender por meio da decisão que Herodes tomou sobre Jesus. E a minha oração é que Deus nos ajude a não tomarmos este mesmo caminho, que a gente possa aprender por meio do texto, por meio desse terrível erro cometido por Herodes, e encontrarmos então o caminho da verdade. Então vamos para o texto. A conclusão final que Herodes tem sobre Jesus, ela possui um início. Assim como qualquer um de nós, uma decisão sobre quem é Jesus para mim, ela possui um princípio, um início. E esse início se dá quando eu tomo o conhecimento de Jesus. Então o verso 1 ele diz: por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus. E aqui só um contexto histórico breve, irmão. Nós temos que lembrar que Mateus ele não tem uma preocupação de narrar os fatos em ordem cronológica. Se nós pensarmos assim, o Evangelho de Marcos ele é certamente muito mais preciso neste ponto. Mateus ele organizou o seu relato sobre Jesus muito mais de uma maneira lógica do que com preocupações cronológicas, onde claramente o objetivo de Mateus é conduzir o seu leitor a reconhecer que Jesus é o Messias, o Salvador, o libertador prometido desde o Antigo Testamento. E é por conta disso, dessa informação do contexto histórico, que esta expressão inicial, por aquele tempo, ela é muito vaga, e ela não deve ser entendida como que ligada aos eventos do capítulo 13. Marcos, que é muito mais preciso cronologicamente, ele liga essa narrativa com um evento de Jesus enviar os 12 discípulos em uma breve missão, onde Mateus, nós encontramos esse texto lá no capítulo 10, do verso 5. Então, cronologicamente, este é o momento pelo qual esse texto se encaixa, um momento onde Jesus envia os seus 12 em missão. Então, nós temos aqui Herodes Antipas, é o personagem-chave aqui. Ele era filho de Herodes o Grande. Ele era um tetrarca. O que era um tetrarca? Um tetrarca era originalmente um governador da quarta parte de uma região. Este Herodes, do texto que nós estamos vendo, ele era governador sobre uma região que era a região da Galileia e da Pérea. O ministério de João Batista ele foi exercido na região da Pérea, e por isso que ele estava sob os domínios de Herodes. Da mesma forma que o ministério de Jesus, pelo menos grande parte dele, acontecia sob a jurisdição de Herodes
na região da Galiléia. Como Herodes tomou conhecimento sobre o ministério de Jesus, é difícil de a gente saber exatamente, mas não é difícil de imaginar. Alguém no caráter de Jesus, do quilate de Jesus, realizando sinais e milagres da forma que Jesus realizava, os milagres dos mais diversos, Seria difícil que uma pessoa assim passasse despercebido dos ouvidos de um governador. A fama de Jesus corria longe. E ainda mais, irmãos, porque no meio do povo corria a notícia de que este homem, com poderes sobrenaturais, era o rei dos judeus. E lembrando, irmãos, que nós não estamos aqui falando de um contexto de democracia. Herodes era um governante que defenderia a sua posição privilegiada. Era uma posição autoritária. Então, ao ouvir falar de um homem onde o povo considerava que ele fosse o rei dos judeus, esse homem fazia sinais sobrenaturais, a gente pode imaginar a preocupação de Herodes. Imaginem só ele ouvir que havia na região onde ele governava um homem que fazia paralítico andar, que curava leproso, que fazia cego enxergar. Um homem que estava sendo seguido por multidões de pessoas. Isso certamente soaria como uma grande ameaça, acompanhado de certo temor. Pois como deter um homem com essas características? Alguém com o caráter de Cristo, com o poder de Cristo, com a autoridade de Cristo, com o ensino que ele transmitia, uma pessoa assim jamais passaria despercebida em qualquer lugar. Isso é uma verdade para aquele tempo e continua sendo uma verdade nos nossos dias. Eu não sei se vocês, aqueles que já acompanham as pregações de Mateus há mais tempo, repararam, mas o Evangelho de Mateus a todo momento nos leva para esse contato com Cristo. Ele a todo momento nos leva a ter um encontro com esse Jesus Cristo. Nós somos a todo momento confrontados com as palavras de Jesus, com os milagres de Jesus, com o poder de Jesus. É seguro dizer que você está neste exato momento tomando conhecimento sobre Jesus Cristo, o Jesus Cristo das Escrituras. Da mesma forma, de maneira muito semelhante, com que Herodes também soube da fama de Jesus há quase 2000 anos atrás. E reparem como é uma situação muito semelhante. Mesmo com essa distância de tempo que nos separa, nós hoje e Herodes. O texto afirma que Herodes, ele soube da fama de Jesus. Possivelmente alguém que havia testemunhado, que havia visto Jesus, visto os milagres, contou para Herodes tudo o que ele sabia sobre este homem, esse suposto Messias que estava atuando naquela região. Talvez até essa pessoa que contou para Herodes nem fosse uma fonte primária. Talvez ele tenha ouvido de outra pessoa, que ouviu de outra pessoa, que talvez tenha visto Jesus. E aí eu pergunto para vocês, como que nós hoje tomamos conhecimento sobre Jesus de Nazaré? Da mesma forma, por meio do relato de testemunhas. Só que no nosso caso específico, por mais que a gente viva em uma distância de tempo bem maior do que Herodes, nós sabemos da fama de Jesus por meio de uma fonte primária. Nós conhecemos hoje aqui sobre Jesus por meio de Mateus. Alguém que viu Jesus, que pessoalmente ouviu Jesus, que andou junto com Jesus. E ele fez isso praticamente por todo o ministério público de Cristo. E nós temos ainda mais vantagens do que Herodes, porque nós temos outras testemunhas de fonte primária que nós podemos ler
E nós podemos pegar essas outras testemunhas de fonte primária e confrontar com o relato de Mateus para trazer credibilidade a este relato ou, na pior das hipóteses, para contradizê-lo. Então você pega 2, 3 pessoas, 4 pessoas que andaram com Jesus ou que conheceram pessoas que andaram com Jesus, que escreveram os seus relatos daquilo que eles viram, ouviram, presenciaram, e aí você confronta essas informações. E aí você pode pegar ou confirmações, o relato é igual, ou contradições. É isso que se faz numa investigação de um crime, por exemplo. Pegam as testemunhas, confrontam os depoimentos para pegar uma informação verdadeira ou contradições. Nós hoje podemos fazer isso. Nós temos aqui, além de Mateus, o testemunho de Marcos, Lucas e João. E as informações que nós encontramos nesses 4 relatos de fonte primária, que narram os ensinos de Jesus, os milagres, ao confrontá-los, um desmente o outro, ao confrontá-los, há contradições entre eles? Não. Eles apenas confirmam cada vez mais o relato um do outro. A verdade é que Jesus não passaria despercebido por aqui. Alguém como ele causaria o maior de todos os impactos. Pensem só, irmãos. A história de Jesus, logicamente, correria pelo mundo. Como que alguém que afirmava ser Deus, como que alguém que fazia tantos sinais, esses milagres que autenticavam a sua palavra, poderia sair desse mundo sem ser notado? Isso seria impossível. Não é à toa que Jesus mudou a história do mundo, dividiu o nosso calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, até neste momento, onde nós estamos, na exposição do Evangelho de Mateus, nós já tomamos aqui conhecimento sobre várias informações sobre Jesus. Lá no início do Evangelho, nós vimos sobre o nascimento sobrenatural de Cristo. Nós vimos diversos ensinos de Jesus sobre o reino do Messias. Tomamos conhecimento sobre diversos milagres já produzidos por Cristo. Tomamos, inclusive, o conhecimento do terrível destino que esperam aqueles que vivem em oposição a Ele. Vou lembrar apenas algumas palavras importantes, afirmações importantes de Jesus. Lá em João 14,6, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele afirmava categoricamente, não tem outro caminho. Hoje nós crescemos numa cultura onde todos os caminhos levam a Deus. Jesus ia contra isso. Ele dizia, não há outra forma para chegar a Deus somente por mim, ele disse. Em João 8,24, ele disse, olha, por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Ele diz, olha, se vocês não crerem que eu sou Deus, que eu sou Deus encarnado, que vim a este mundo em uma missão, vocês não serão salvos. Vocês morrerão nos seus pecados. Ele afirmava categoricamente isso. E basta nós lembrarmos por que Cristo foi morto na cruz. Ele foi morto porque ele roubou alguém, porque ele dizia que ele era um anjo, que ele dizia que ele era um espírito bom, um líder de moral. Não. Ele foi morto, crucificado pelos judeus, porque ele afirmava ser Deus. Os judeus os acusaram de blasfêmia. Eles disseram, porque você, sendo homem, se diz ser Deus. João 11,25, ele também diz que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Palavra maravilhosa. Mateus 16, 24 e 25, ele diz, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Ele fala sobre o caminho do discipulado.
não é um caminho fácil. Não é um caminho de sucesso e prosperidade, como muitas igrejas pregam por aí. É um caminho que envolve sofrimento. João 6,47 diz: em verdade lhe digo, quem crê em mim tem a vida eterna. São algumas das palavras que lidam diretamente com nós, com a nossa vida, que Jesus afirmou categoricamente. E é por conta disso, irmãos, por conta deste conhecimento adquirido, dessas palavras que nós conhecemos de Jesus, que ele afirmou, que nós estamos na mesma situação que se apresentava diante de Herodes há quase 2000 anos atrás. Sabendo da fama de Jesus, tendo conhecimento deste homem único, tendo conhecimento das suas fortes afirmações que tratam diretamente da nossa vida e do nosso destino eterno, e mais especificamente no caso de Herodes, informações que ameaçavam a sua posição como governante daquela região. Então, diante disso, Herodes e nós, por meio da fama que nós sabemos de Jesus, do conhecimento adquirido por ele, nós temos uma decisão a tomar. Uma decisão precisa ser tomada diante disso. O que faremos com Jesus? O que faremos com as suas palavras? O que faremos com a fama da qual nós tomamos conhecimento? Herodes, ele precisou lidar com isso. E ele chegou à sua própria conclusão sobre Jesus. Vamos ver que decisão ele tomou sobre Cristo no verso 2. E disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. O que essa declaração demonstra? Demonstra que Herodes não deu importância àquilo que Jesus afirmava sobre ele mesmo. Herodes não estava interessado naquilo que Jesus tinha a dizer. A conclusão dele reflete muito bem isso. Qual foi a declaração de Herodes diante deste homem único que ensinava com toda a autoridade, que realizava todo tipo de milagres? Ele disse: este é João Batista. Ele ressuscitou e por causa disso, porque ressuscitou, ele tem esse poder. E esta afirmação, irmãos, de Herodes é extremamente interessante e tem muito significado hoje. Esta afirmação é feita por uma pessoa que ignorou completamente a pessoa de Cristo e que buscou criar a sua própria teoria para justificar aquilo que não poderia ser facilmente explicado. Porque se Herodes desse crédito às palavras de Jesus, ele consequentemente teria que se submeter a ele. E certamente a submissão não era uma escolha para esse governante. Então, como justificar, diante dessa situação, que um simples homem, que não é aquilo que ele diz ser, mesmo assim ele possa realizar milagres sobrenaturais como os milagres realizados por Jesus? E aqui eu creio que é importante nós definirmos biblicamente o que é um milagre. A gente fala muito dos milagres, né? Mas a gente não tem uma definição muito clara sobre o que significa um milagre. E eu vou usar aqui a definição de um teólogo chamado Norman Geisler, que ele diz: milagre é um ato especial de Deus que interrompe o curso natural dos eventos. Tomás de Aquino, ele seguiu nesse mesmo caminho. Ele dizia que o milagre é a intervenção divina, uma exceção sobrenatural do curso regular do mundo natural. Então, quando a gente diz que Jesus fez um milagre, a gente está dizendo que Deus interveio no mundo. Ele agiu no mundo diretamente, fazendo coisas que não seriam capazes no mundo normal. Vamos, por exemplo, prático, para entender essa definição, que pode ser um pouco teórica. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, um homem morto há 4 dias. O curso natural era Lázaro permanecer morto e o seu corpo ir decompondo até o pó. Mas Jesus, por meio da sua palavra, ao dizer: Lázaro, vem para fora,
ele traz um homem morto de volta à vida. Então, ao fazer isso, ao realizar este milagre, significa que Deus interrompeu o curso natural dos eventos e interferiu diretamente por meio de Jesus Cristo, operando uma exceção sobrenatural no curso regular do mundo natural. Portanto, se Jesus Cristo realizava milagres, e milagres inquestionáveis, porque isso pode ser comprovado pelo simples fato de que os maiores opositores de Jesus não questionavam os milagres. Eles nunca disseram, Jesus não faz milagres. Eles diziam, com que autoridade ele faz isso? E questionavam a autoridade. Eles diziam, Jesus faz milagre pelo poder de Satanás, por poder demoníaco e não pelo poder de Deus. Então a única explicação para isso, tendo Jesus fazendo esses milagres, uma intervenção de Deus no mundo natural, é que Jesus vem do próprio Deus. Lembram que Nicodemos, um fariseu, ao se encontrar com Jesus em João 3, disse para Jesus, olha, mestre, eu sei que o que você faz só pode ser de Deus. Os seus sinais mostram que você só pode vir da parte de Deus. Os milagres autenticavam a mensagem de Jesus. Portanto, todas as suas palavras são verdadeiras. Mas qual foi a conclusão de Herodes? Ele se convenceu por meio dos sinais operados por Cristo de que ele é o Messias, o Salvador, o próprio Eu Sou? Herodes fugiu dessa conclusão. Ele disse, não, Jesus não é quem ele diz ser. Ele é João Batista. João Batista que ressuscitou dos mortos. E é por causa disso que ele faz esses milagres. Agora vamos analisar essa declaração. Herodes afirma que Jesus é, na verdade, João Batista. João Batista realizou muitos milagres durante o seu ministério? Você saberia dizer se João Batista fez algum milagre? João, o apóstolo, no seu evangelho, ele diz categoricamente, no capítulo 10, verso 41, que não. Ele diz, João Batista não fez nenhum sinal. Então, Herodes dizer que Jesus era João Batista não resolveria o problema. Porque isso não justificaria os milagres. João não operava milagres. Por conta disso que ele completa a sua declaração. João, ele é João Batista, mas o João que ressuscitou dos mortos. E é por causa da ressurreição que ele agora tem poder. Sabe o que Herodes fez? Ele juntou um monte de crenças em uma única declaração. Ele pegou a compreensão judaica da ressurreição, juntou com uma boa dose de misticismo e superstição, e aí nós temos a declaração. João Batista ressuscitou dos mortos e é por isso que ele está por aí fazendo milagres. Porque depois que uma pessoa morre, ela recebe poderes especiais, ela recebe poderes sobrenaturais. Um pequeno parêntese. Você percebe nisso algo comum em nossos dias? É muito curioso, irmãos, mas essa concepção, ela está presente até hoje. Uma concepção mística sobre a vida das pessoas depois da morte. A pessoa morre e ela passa a possuir poderes sobrenaturais, na opinião da maioria das pessoas, que têm condições de interferir na nossa vida daqueles que ficam. Né? Então as pessoas começam a orar pelo ente querido que morreu, pedindo proteção, pedindo bênçãos e coisas semelhantes, como que aquela pessoa que morreu tivesse, por causa da morte, adquirido poderes. De onde vem a concepção do santo católico, dos santos, né, da Igreja Católica? Se não de uma ideia muito semelhante a de Herodes. A pessoa morre e passa a ter poderes que antes não tinha. A pessoa se torna onisciente, porque aquela pessoa, que era só um ser humano, ela agora, depois da morte, ela consegue ouvir qualquer oração em qualquer lugar do mundo. Ela adquiriu características e atributos do próprio Deus. Sendo que a Bíblia, o ensino bíblico de morte, é que nós nos tornamos menos do que éramos.
Porque nós somos criados corpo e alma. E a morte separa o nosso corpo da nossa alma. Nesse período intermediário, nós nos tornamos menos do que nós éramos. E não mais poderosos. Herodes, irmãos, pelo menos foi um pouco mais até coerente do que nos nossos dias. Porque ele acreditava que era João ressuscitado. E não só um espírito vagando por aí, capaz de coisas sobrenaturais. Mas voltando para o texto. Esta foi a decisão que Herodes tomou depois de adquirir o conhecimento sobre a fama de Jesus Cristo. Em algum ponto, irmãos, da nossa própria história, eu e você também teremos que tomar a nossa própria decisão sobre isso. O que fazer com a pessoa e com as obras deste homem chamado Jesus Cristo de Nazaré? Mateus está nos conduzindo mais uma vez para esse momento de decisão. A resposta de Herodes pode soar como absurda aos nossos ouvidos, e ela é de fato absurda. Porém, irmãos, declarações absurdas em relação a Cristo continuam sendo feitas até hoje. Alguns dizem, Jesus, ele era um ser espiritual, mas que ele não tinha um corpo como nós, ele era diferente. Jesus, ele era só um homem comum, que durante o seu batismo ele recebeu o Espírito de Deus ali, e depois da sua morte o Espírito de Deus foi embora. Como ele poderia morrer, né? Outros vão dizer, não, Jesus é um anjo criado por Deus, como Miguel no Antigo Testamento. Muitos afirmam que Jesus é Miguel do Antigo Testamento. Jesus nunca disse que ele era Deus, alguns dizem. Ele era só um homem mais evoluído do que nós. Ele deixou só um exemplo para nós seguirmos. Alguns vão dizer, não, Jesus nem existiu. Jesus é só um mito que foi criado na cabeça dos escritores do Novo Testamento. E aí esses escritos antigos encontraram terreno fértil no coração de pessoas fracas, sem cultura. Estão sendo ali iludidas por aqui. Essas são só algumas das declarações que são feitas ao longo da história sobre esse Jesus. Agora, de onde que saem essas declarações? De onde que as pessoas chegam a essas conclusões sobre Cristo? E esse é o ponto. Qual a base? Qual o fundamento que dá origem a essas conclusões mirabolantes sobre Jesus? Essa é uma pergunta essencial que todos nós devemos nos fazer para não sermos enganados. Você vai seguir alguma conclusão sobre Jesus. Talvez você siga a conclusão de Herodes. Talvez você siga a conclusão semelhante à de Allan Kardec. A conclusão sobre Jesus que Maomé tomou. E de outros tantos homens ao longo da história. Que criaram as suas teorias sobre Jesus e que saíram ensinando aquilo. Mas de onde eles desenvolveram as suas próprias teorias? Esses homens sequer andaram com Cristo. Ao passo que na Bíblia, quer você creia nela ou não, nós temos um relato testemunhal de muitos homens que afirmaram. Você pode não acreditar nas afirmações desses homens, mas os escritores do Novo Testamento afirmaram ter andado com Jesus, terem sido testemunhas oculares, terem sido fontes primárias de conhecimento sobre este homem que mudou a história do mundo. Você vai depositar sua confiança em alguém, em alguma teoria. Você pode até criar a sua própria. Mas em quem depositar a nossa confiança? Nas nossas próprias ideias? Na ideia de pessoas que nem conheceram a Cristo? Essa é uma decisão que nós vamos tomar. Em quem você prefere acreditar? Eu posso lhe dizer com segurança, irmãos, como alguém que já tem estudado as Escrituras há um bom tempo, as evidências históricas, arqueológicas, tudo aquilo que nós poderíamos puxar de
intelectualidade em torno do estudo crítico das Escrituras, todas as evidências nos levam para o Cristo do Novo Testamento. Se você seguir as evidências, você vai ser levado para as Escrituras. E aí, quando nós nos deparamos com isso, com essa realidade, com a verdade de que a Bíblia, ela não é um livro de um conto de fadas. Ela não é um livro impossível de ser entendido, como muitos afirmam. Ela não é um livro que foi forjado. Aí nós percebemos que este é um livro único, singular. É fonte histórica. Ele é um livro perfeito na sua composição, na sua unidade, de Gênesis e Apocalipse. Você percebe que não há erros ou contradições. Que é aqui sim uma fonte segura de informação que tem sido provada ao longo de milhares de anos. E aí quando nós entendemos o valor deste livro, talvez outra pergunta possa nos importunar. Diante da singularidade das Escrituras, como então que tantas pessoas não creem nela? Se ela é um livro tão singular, como eu estou afirmando aqui, por que tantas pessoas se recusam a dar ouvidos às Escrituras? Alguns, inclusive, dedicam as suas vidas para tentar contradizê-las. Pessoas se tornam grandes adversárias da fé cristã. E como que tantas pessoas podem preferir seguir teorias absurdas sobre Jesus ao invés de crer nas próprias palavras de Jesus? Ao invés de crer em relato de homens que viveram com Cristo e que testemunharam o que eles estavam ali vendo, ouvindo, presenciando. Um relato verdadeiro e seguro. E eu vou aqui recordar o que os apóstolos disseram. João, ele é categórico no seu evangelho e na sua primeira epístola. Ele diz em João 20, verso 30 e 31, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, ou seja, tudo aquilo que João havia registrado no seu evangelho, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que para crendo tenham vida em seu nome. E diz, olha, tudo isso que eu estou escrevendo sobre o que eu vi de Jesus, sobre os sinais que eu vi ele operar, sobre o seu ensino, eu estou escrevendo isso para o bem de vocês. Eu quero que por meio desse relato vocês creiam que Jesus é aquilo que ele dizia ser, o Cristo, o ungido, o Messias, o libertador, e que vocês crendo tenham vida e não permaneçam mortos nos seus pecados. Aí depois, na primeira epístola, que é uma continuação praticamente do Evangelho, João, no capítulo 5, versos 11 a 13, ele diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aí ele diz, estas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então escreve para a nossa alegria. Ele diz, olha, eu estou escrevendo para vocês, igreja, os meus irmãos, aqueles que creiam. E eu estou escrevendo isso para que vocês tenham a certeza. Vocês já têm a vida eterna. Vocês viverão eternamente, não precisam mais temer o nosso grande adversário, que é a morte. E aí a gente pode se perguntar qual o interesse de João em fazer esse relato. Por que João quis propagar essa mensagem por todo mundo? João, ele lucrou com a fé cristã? Ele obteve lucros? Ele fundou uma universal do reino de Deus lá na região da Judéia e da Galiléia? Ele lucrou muito dinheiro, se tornou milionário, andava de jatinho, enquanto os fiéis dele passavam fome? Foi isso que João fez? Não. O João não teve uma vida de luxo, de conforto. Pelo contrário, por ter propagado a história deste homem singular, por ter contado tudo aquilo que ele testemunhou de Cristo, a única coisa que João ganhou nesta vida foi perseguição e sofrimento. Com alta idade, ele foi exilado em uma ilha.
na ilha de Patmos. Em alta idade, ele lutando pelo Evangelho. E ele só acumulava sofrimento e mais sofrimento. E por que João fazia então isso? Por que sofrer? Quem quer sofrer nessa vida? Por que João então quis contar para os outros? Ele podia ter ficado calado e não ter sofrido. Mas não. Ele reconheceu que todo esse sofrimento valeria a pena pelo prêmio que ele havia conquistado e que ele queria que os demais também conquistassem. Ele queria que as pessoas também recebessem o prêmio que ele havia recebido. E aí ele diz: essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que têm a vida eterna. Ele adquiriu o grande prêmio, a coroa da vida eterna. E ele queria testemunhar as pessoas para que as pessoas também pudessem ter essa mesma coroa. E diante disso, eu pergunto mais uma vez: o que vocês farão com Jesus Cristo? Em quem vocês vão depositar a sua confiança? Vamos criar as nossas teorias ou vamos crer nas palavras do próprio Senhor que foram relatados por pessoas que andaram com Ele? E eu vou ser um pouco chato aqui e vou insistir um pouco mais em uma pergunta que eu já disse. Se é tão claro, se a Bíblia é esse livro perfeito, verdadeiro, como eu estou afirmando aqui para vocês hoje, por que a maioria das pessoas não creem nela? Essa é uma pergunta muito importante. E para chegarmos a uma resposta satisfatória sobre isso, nós vamos usar o próprio texto bíblico de hoje. Nós vamos usar aqui o exemplo de Herodes. A sua declaração sobre Jesus será um exame de caso, um modelo para nós descobrirmos o porquê de tanta rejeição ao Jesus Cristo das Escrituras. O motivo pelo qual as pessoas rejeitam a Cristo é um só. É uma resposta encontrada desde os primeiros capítulos de Gênesis. É o pecado que nos afasta de Deus. Herodes, ele chegou a esta conclusão absurda sobre Jesus. E o ponto principal aqui é a origem dessa declaração. Essa declaração dele, que sai da boca dele, é só a ponta final de um grande problema. A declaração só demonstra algo que está lá dentro do coração de Herodes. Porque a verdade é que as obras que Jesus realizava, o seu poder, a sua autoridade, elas deixavam Herodes em um estado de máxima preocupação. Herodes, ele é um assassino cheio de superstição. Não consegue lidar com o medo de perder a sua posição, mas principalmente não consegue lidar com a culpa dos seus muitos pecados. Na próxima exposição que nós teremos em Mateus, nós vamos ver os detalhes de como Herodes mandou matar João Batista. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção no verso 5, onde Mateus diz: embora Herodes quisesse matá-lo, ele tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Herodes Antipas, ele tinha uma mistura explosiva de fraqueza, porque ele tinha medo da reação do povo, com perversidade, porque ele tinha o desejo de matar João. Ele tinha o desejo de silenciar o profeta que o confrontava diariamente, que apontava para os seus pecados. Herodes lhe deu ordem para decapitar João, que era reconhecidamente um profeta de Deus, que pregava nos mesmos termos do Messias, aquele que preparou o caminho de Jesus. Ele mandou matar este homem, e esta culpa de Herodes por este pecado terrível, a falta de arrependimento verdadeiro, esta é a fonte da declaração dele. E esse é o ponto que eu quero enfatizar com vocês aqui essa noite. Como o pecado nos afasta de Deus. Nos afasta de um entendimento correto sobre Jesus. E isso pode ser visto no caso de Herodes. Pode ser visto nessa absurda declaração dele. Acompanhe comigo o raciocínio. Herodes era um pecador obstinado, envolvido em um relacionamento incestuoso
com a esposa do seu meio-irmão. João Batista condenava ele publicamente por causa desse relacionamento. E além disso, João ele pregava a chegada do reino do Messias. Um reino que iria restabelecer a lei pela qual Herodes era acusado. Se o Messias institui o reino, Herodes ia ter que prestar contas do seu pecado neste reino. E isso deixava Herodes maluco. Não tinha arrependimento. O que havia no coração de Herodes era um desejo por matar, por calar o profeta de Deus, aquele que apontava para o pecado dele. Herodes, então, faz isso. Ele manda matar João. E até aí tudo bem. Herodes pode ter pensado que os seus problemas acabariam, porque não haveria mais ninguém com coragem para confrontá-lo. Mas surge na história, naquela região, um tal de Jesus Cristo. A sua fama corre a região até chegar dos ouvidos de Herodes. Um homem que possuía a mesma pregação de João Batista. Arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus. Ele está ali por toda a região, ensinando com autoridade e fazendo milagres com um caráter inquestionável. Poderia ser mais uma oportunidade para Herodes se arrepender dos seus pecados, ir a Cristo, confiar nele e ser salvo. Porém, Herodes toma a decisão de não se importar com as palavras de Jesus. E chega à sua própria conclusão. Uma conclusão completamente influenciada pelo seu orgulho, pela culpa que ele carregava, pela falta de arrependimento, pelo pecado na sua vida. Ele não pode ser quem diz ser. Ele é só João Batista. João Batista que ressuscitou está aí, com a mesma pregação, mas com poderes sobrenaturais. E essa triste realidade, não só de Herodes, mas é a triste realidade de todo mundo. A realidade de que o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de tomarmos uma decisão correta sobre Cristo. Paulo, em Romanos 3, verso 11 e 12, ele diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo está dizendo que por conta do pecado, nós não temos condições de acertar o alvo sobre quem é Jesus. Nós não temos condições nem mesmo de reconhecer que nós somos pecadores. E em pecado nós sempre buscaremos um caminho dos méritos pessoais, o caminho de nos acharmos bons o suficiente, o caminho do orgulho, o caminho de nos recusarmos a nos submeter a quem quer que seja. E assim nós vamos errando miseravelmente na semelhança de Herodes antigos. O pecado nos conduz também a conclusões absurdas. O pecado nos conduz a dizer: você acredita que vai ser salvo depois da morte? E aí muitos dizem: sim, eu vou ser salvo porque eu sou uma boa pessoa. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém. O pecado nos leva a conclusões do tipo: não, mas eu não acredito nisso. Céu, inferno, essas coisas foram criadas por pessoas medievais que não tinham instruções. Ou outras conclusões absurdas do tipo: não, todos vão para o céu. Só aqueles criminosos mais cruéis, esses não vão. Não, eu acredito que todos aqui estamos evoluindo. Se você não conseguir ser uma boa pessoa neste mundo, você vai ter outras oportunidades. Nós estamos aqui crescendo, sempre evoluindo, né? Não, mas quando morrermos, nós voltamos a Deus. Porque Deus é tudo, tudo é Deus, né? Deus é uma energia cósmica. As pessoas, elas buscam caminhos alternativos por um motivo. Porque é difícil para nós pecadores lidarmos com o Deus da Bíblia. É difícil para nós sermos confrontados por Cristo sobre os nossos pecados. Como continuarmos vivendo tranquilamente nossas vidas nesse mundo
diante da realidade que há um Deus que é um justo juiz e que cobrará de nós tudo aquilo que nós fizermos nesses poucos anos de vida que temos aqui neste mundo. Como lidar com isso? É por conta desta realidade que nós tentamos fugir da existência desse Deus. Um Deus que nós teremos que prestar contas. Nós queremos ser o nosso próprio Deus. Nós queremos tomar as nossas próprias decisões sem nenhum tipo de culpa para nos atrapalhar, como Herodes. Nós queremos continuar tendo autoridade sobre nós, como verdadeiros tetrarcas, governantes do nosso próprio destino. E nós, em pecado, permaneceremos assim, buscando uma alternativa, buscando uma saída, buscando algo diferente para Cristo e para tudo aquilo que Ele mesmo falava enquanto esteve neste mundo. Nós teremos que arrumar uma saída para aquilo que Jesus diz em João 8,24, que nós certamente morreremos se nós não reconhecermos quem Ele diz ser. Certamente morreremos em nossos pecados. Nós temos que lidar com isso. Jesus afirmou que se nós não o reconhecemos por quem Ele diz ser, se nós nos recusarmos a crer, se nos recusarmos a depositar a nossa confiança nas suas palavras, e as suas palavras afirmam que Ele é Deus, o Salvador, o Messias, o Redentor, o bom pastor, o pão da vida. Se nós não fizermos isso, se continuarmos agarrados a conclusões absurdas, simplesmente para termos desculpas e continuarmos vivendo em nossos pecados, fazendo exatamente como Herodes, Jesus é João Batista que ressuscitou. Jesus é só um anjo. Jesus é só uma boa pessoa que viveu neste mundo. Jesus é um grande mentiroso. Ou então Jesus não é nada para mim. Ele nem existiu. Se nós fizermos isso, permaneceremos mortos nos nossos delitos e pecados. Porque o pecado apenas nos conduz a conclusões absurdas sobre Cristo. Qual então, irmãos, é a solução para esse tão grave problema em que nós nos encontramos? Nós precisamos daquilo que Jesus fazia de melhor, um milagre. Nós precisamos de um milagre na nossa vida. Um milagre que só Cristo pode fazer. Nós precisamos de um novo coração. Um coração que nos leve ao arrependimento dos nossos pecados. Nós precisamos, em oração, clamar por salvação em Cristo. Clamar pelo Espírito Santo, que precisa atuar em nós, mudando essa nossa condição natural de pecadores. Jesus disse, antes de voltar ao Pai, que nesse período da história, o Espírito Santo seria derramado e nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz em João 16, 7 e 9, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu for o Consolador, não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Nós precisamos compreender isso. O nosso pecado nos impede de crer. O nosso pecado nos afasta de Deus. O pecado apenas nos conduz a conclusões absurdas sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre o nosso destino eterno, enfim. Conclusões absurdas sobre tudo aquilo que Deus fez, faz e ainda fará neste mundo. Então, diante de tudo isso, eu pergunto mais uma vez, o que você fará em relação àquilo que você ouviu sobre Jesus Cristo? Qual a decisão você tomará? Em quem você vai depositar a sua confiança? Todos nós vamos tomar uma decisão sobre isso. Existem só dois caminhos a seguir. Se você tem depositado a sua confiança na palavra de Deus, uma palavra que afirma que Jesus é Deus, o Deus que se encarnou,
que veio a este mundo com uma missão, e essa missão é a cruz, dar o seu próprio sangue em favor de pecadores. Se você tem reconhecido o seu pecado e depositado a sua esperança não nos seus méritos, mas no mérito de Cristo, se você tem feito de Jesus o seu único e suficiente Salvador, então se alegre. Se alegre. Saiba que Jesus operou mais um milagre ao mudar a disposição natural do seu coração, ao fazer um pecador se arrepender e crer nele mesmo. Agora, do contrário, se você ainda possui dúvidas sobre Jesus, se você ainda não se comprometeu com Cristo, se você não vive como verdadeiro discípulo, se você simplesmente não crê em nada daquilo que foi dito aqui essa noite, o que eu posso fazer é orar para que Deus mude essa situação por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito. E continuar proclamando a vocês, todo domingo, se arrependam enquanto há tempo, porque próximo está o reino dos céus. E eu faço uma ressalva aqui, irmãos. Uma ressalva extremamente importante. Eu falo isso, irmãos, eu clamo a vocês pelo arrependimento, mas com plena consciência de que mesmo que ninguém creia, mesmo que todas as pessoas do mundo rejeitem a Cristo, essa descrença do mundo todo, ela não é capaz de ofuscar ou de superar as credenciais, a autoridade do único homem que neste mundo andou sobre águas, curou todo tipo de doenças, expulsou demônios e, acima de tudo, ressuscitou dos mortos. Mesmo que ninguém creia, isso não tira de Deus, não tira de Cristo a sua autoridade. Eu oro, irmãos, para que todos nós possamos crer e se comprometer com Cristo, na esperança de que nisso a gente possa glorificar mais um milagre realizado por Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar.